E aí pessoal, tudo certo? Todo investidor que começa a investir não quer perder dinheiro. Fica vendo vários vídeos no YouTube de qual a melhor ação, qual a melhor renda fixa que você vai ter no longo prazo, para que você coloque seu rico dinheirinho, não é mesmo? No mercado financeiro, para você ter sucesso, basta você investir minimamente bem, ou seja, tirar tudo que é ruim e investir no que é minimamente bom para o longo prazo. Nesse vídeo eu vou te contar os melhores e os piores investimentos para o longo prazo, para que você entenda e não caia em enrascada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, mas sem delonga, bora pro vídeo. Seguindo aqui no vídeo, a gente vai começar primeiro pelos piores investimentos que você tem que se afastar, e no final do vídeo eu vou te contar quais são os melhores investimentos para o longo prazo, beleza? Começando então pelos piores investimentos. Começando pela regra número 1. Tudo que te oferecem é normalmente investimento ruim. Isso tanto no âmbito de bolsa de valores, mercado financeiro, quanto na vida pessoal, investimento imobiliário e tudo mais. Quando alguém te oferece alguma coisa e essa pessoa é remunerada para te oferecer algum tipo de investimento, normalmente pode possuir algum conflito de interesse no qual a pessoa ela vai ter mais vantagens ao te oferecer e você adquirir aquele investimento do que você normalmente comprar. Investimento bom é investimento que você vai atrás, você estuda e aí sim você coloca na sua carteira e no seu portfólio de investimentos. Isso acontece geralmente por 3 fatores. O primeiro deles é o próprio conflito de interesse do assessor de investimentos, por exemplo, das corretoras. Isso não tem nada a ver com a ética desse assessor. Simplesmente ele está sendo incentivado a te oferecer alguns produtos que ele vai ter uma remuneração melhor. Então, normalmente, toda a indústria financeira ela está desenhada para gerar motivações para que o assessor te forneça um produto que tenha mais remuneração para esse assessor. Esse tipo de assessoria é baseado em commission based, ou seja, ele é remunerado pela comissão. Ou seja, cada produto financeiro ele possui a taxa lá de corretagem. Essa taxa de corretagem ela é dividida entre a corretora e o assessor de investimentos que te indica aquele produto. Também existem outras taxas que são escondidas, que o investidor acaba nem sabendo que elas existem. Essas taxas voltam para a corretora e para o assessor de investimentos que te indicou aquele investimento. Essas remunerações que o assessor tem são os rebates, ou seja, ele ganha uma parcela do valor que a corretora ganha com aquele percentual de custos que aquele investimento que ele te recomendou. Imagina que quando alguém te indica algum produto, imagina no mercado de renda fixa, um crédito privado, por exemplo, ele é oferecido para vários investidores institucionais, fundos de pensão, grandes bancos, e depois é oferecido para você. Então, por esse motivo, você sendo o último a ser oferecido esse investimento, você vai ter uma taxa mais elevada. E essa taxa vai fazer com que a relação de risco-retorno não fique tão favorável para você. Essas taxas fazem com que o seu investimento não tenha uma boa relação de risco-retorno. Imagina que você tenha um CDB, que você abre lá a sua plataforma de investimentos, e o CDB está pagando 14% ao ano, sendo que a Selic está 11%, por exemplo. Você pensa, poxa, eu só vou olhar para a rentabilidade. Poxa, se ele está me dando 14% e a Selic está 11%, eu estou ganhando dinheiro. Mas só que esse CDB, ele possui taxas que não são transparentes para o investidor. Na verdade, o risco desse CDB deveria te remunerar talvez 18% ao ano, que é o que aquele banco pode pagar para a corretora. E a corretora, ficando com uma taxa que você não sabe, te oferece um CDB que ela está ganhando 18% ao ano, para você com 14%, 15% e você achando que é uma boa ideia. Ou seja, esse CDB ele possui um risco mais elevado e você só está ganhando um pouquinho a mais do que a Selic. E boa parte desse retorno está ficando para a corretora com taxas que voltam de rebate para a própria corretora e para o assessor que te indicou esse investimento. Novamente eu reforço, eu não estou aqui culpando o assessor que está te indicando esse produto, pois a profissão dele lhe motiva a oferecer esses produtos para você. E esses produtos vão manter a vida desse profissional no mercado. Não tem nenhum problema ele oferecer isso para você. Só que você, como investidor, tem que saber que existe esse conflito de interesses
na indústria como um todo, e você geralmente pagando mais taxas, você não vai estar com uma relação de risco-retorno. Outro produto que normalmente é horrível para o investidor é o certificado de operação estruturado, os famosos COIs. Esse tipo de produto é o que mais remunera a corretora e o assessor de investimento. Só para que você entenda basicamente como funciona essa operação estruturada. Eles te vendem como a segurança da renda fixa com os ganhos da renda variável num único produto. O que basicamente eles fazem? Ele pega o seu investimento, imagina que você tem 100 mil reais. Ele pega desses 100 mil reais, por exemplo, 60 mil reais e coloca num título público pré-fixado de um horizonte, por exemplo, de 3, 4, 5 anos, que é o período do COI, fazendo com que esses 60 mil reais se transformem em 100 mil reais, que é o seu aporte, no final desse período do COI. E com esse 40% que você investiu, eles ficam colocando o seu patrimônio em operações com derivativos muitíssimo arriscadas, que vão gerar ainda mais taxas para a corretora. Ou seja, geralmente os COIs são um péssimo investimento e são os que mais remuneram as corretoras. Então, quando te oferecerem COI, saia correndo, não invista nesse tipo de produto. O quarto e último fator dos piores investimentos que você tem que correr em não colocar a sua grana é investimentos que não possuam liquidez. Eventualmente também vão te oferecer créditos privados de empresas que vão durar 20, 15 anos. Poxa vida, é muito imprevisível para você deixar o seu dinheiro por 15 anos sem liquidez. Ah, mas vão te dizer, não, mas se você precisar ter uma liquidez, ou seja, acessar o seu dinheiro antes do vencimento, a corretora te compra esse título. Mas, meu amigo, ela vai te comprar com um pênalti, ou seja, você vai ter a sua rentabilidade bem afetada. Então, você correu um risco emprestando dinheiro para uma empresa, uma dívida de longo prazo, e você eventualmente vai precisar desse dinheiro e não vai ter liquidez. E a corretora comprando essa dívida, esse crédito privado antes da hora, você vai receber um pênalti, vai ter uma rentabilidade pífia. Então, você tem que investir sempre em investimentos com liquidez. Então, para fechar aqui o resumo dos piores investimentos, tudo que te oferecem normalmente é ruim. É bom para a pessoa, mas não necessariamente é bom para você. E geralmente o que te oferecem possui muitas taxas. E essas taxas vão fazer com que você invista em ativos que não tenham uma boa relação de risco e retorno. Você vai estar tomando mais risco para ter um pouquinho a mais de retorno. E esse retorno que você poderia ter fica com a corretora e com o assessor de investimentos, com as taxas de distribuição, colocação e as taxas ocultas ali dos rebates que os assessores e as corretoras recebem. E por fim, os ativos que você não pode investir são ativos ilíquidos, ativos que você não consiga resgatar e ter acesso a ele diariamente. Então, você sempre tem que colocar a sua grana em ativos que são muito negociados, que tenham um valor justo e você consiga resgatar quando você quiser. Um fator adicional aqui para vocês é que esse modelo de remuneração dos assessores de investimentos, que é baseado em comissão, ele está sendo mudado para FII fixo em algumas instituições. Porém, o FII fixo ele ajuda o assessor a ter totalmente um alinhamento com o investidor, ou seja, ele vai ser remunerado sobre o patrimônio do investidor. Quanto maior o patrimônio, maior a remuneração do investidor. Porém, ainda a corretora ela vai oferecer para esse assessor os produtos na prateleira que mais interessam à corretora. Então, eu vou até deixar aqui um link que a Luciana Seabra fez uma matéria sobre o FII fixo ainda não eliminar o conflito de interesses da indústria de investimentos. Agora vamos falar sobre os melhores investimentos. Como você consegue investir nos melhores investimentos? Analogamente aos piores investimentos, para você investir nos melhores investimentos, você tem que ir atrás dos melhores investimentos e não você receber a diquinha ou a indicação de investimento. Basicamente, investir minimamente bem é você excluir tudo que é ruim. Vou fazer aqui uma analogia com a saúde, por exemplo. Se você vai numa nutricionista para, eu quero emagrecer. Cara, basicamente, se você
se exercitar 40, 45 minutos por dia e eliminar açúcar e parar de comer besteira, você vai ter um ganho muito grande. Agora, se você já é um atleta, já se exercita todo dia, para você ter um ganho marginal, você vai ter um esforço muito grande. Então, para você ter um bom retorno, um retorno satisfatório, basta você eliminar tudo que é ruim, que a gente já comentou anteriormente. Que basicamente é, primeiro, você ir atrás dos investimentos e não receber indicação, porque você entende que a indústria existe o conflito de interesses. Segundo, você investir em ativos que tenham poucas taxas, pois as taxas fazem com que o seu retorno fique para o assessor, para a corretora, fazendo com que a relação de risco e retorno não seja compatível com o ativo que você está investindo. Você quer mais retorno e está tendo um risco desproporcional, ou seja, um risco muito grande, porque boa parte do retorno ficou na mão da corretora em forma de taxas. E, por fim, a liquidez dos ativos é essencial para que esse ativo seja bom. Quanto mais negociado um ativo, mais líquido ele é, ou seja, você consegue entrar e sair desse ativo mais fácil. E também esse ativo vai ser precificado de uma maneira mais correta, pois tem vários investidores comprando e vendendo aquele mesmo ativo. Então você vai entender que aquela relação de risco-retorno ela vai estar muito mais compatível do que um ativo que ninguém está negociando. Então busque ativos com liquidez. E quais seriam os melhores investimentos, agora dando nome para eles? Por exemplo, as ações. Por que normalmente os assessores de investimento não recomendam você comprar uma ação, ficar sentado em cima dela e se aposentar com os dividendos dessa ação? Eles não recomendam porque eles vão ganhar uma única vez uma taxa de corretagem, se aquela corretora cobrar corretagem, porque tem algumas que nem corretagem cobram, e não vai ganhar porque você não vai estar vendendo e comprando vários ativos. O que as corretoras querem é que você fique girando o seu patrimônio, compra e venda, e assim gerando várias taxas. Se você compra uma ação ou uma cesta de ações e fica sentado em cima dela e ganhando com os lucros no longo prazo, com a distribuição de dividendos, com o crescimento patrimonial da empresa, você não vai estar colocando esses retornos na mão da corretora, você vai ficar tudo para você. E também você tem um benefício fiscal, porque você não vendendo, você não tem que pagar imposto de renda. O mesmo vale para os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários ainda têm um ganho atualmente que os aluguéis são isentos de imposto de renda. Então os assessores e as corretoras não ganham com você ficando com os fundos imobiliários e vivendo da renda dos aluguéis. Como eles ganham? Eles ganham te oferecendo novas subscrições. Você pode perceber que sempre tem uma nova emissão de cotas. Aí sim eles são remunerados, aí eles vêm te oferecer esses ativos. Então, para a renda variável, os melhores investimentos que possuem mais liquidez, que têm uma boa relação de risco-retorno e que você não paga muita taxa são as ações aqui no Brasil, que lá fora são as stocks, e os fundos imobiliários aqui no Brasil, que lá fora são chamados de REITs, que são empresas que investem em setores imobiliários. E na renda fixa, você tem que sair de crédito privado, que, como eu já expliquei, tem muitas taxas, que não fica condizente o retorno frente ao risco que você está tomando. Então, na renda fixa, o ideal é você investir em títulos públicos. Por que em títulos públicos? Os títulos públicos, só para você entender, você tem a plataforma lá chamada de Tesouro Direto. O Tesouro Direto não é um investimento. O Tesouro Direto é um canal onde você acessa os títulos públicos emitidos pelo governo federal, financiar seus passivos de longo prazo. Então, você comprando um título público, seja pré-fixado ou pós-fixado, você está comprando um título nas mesmas condições que qualquer investidor institucional que esteja comprando muito mais do que você. Ou seja, você paga o mesmo valor por um título público que um investidor institucional compra numa proporção muito maior, ou seja, porque esse investimento é muito líquido e possui poucas taxas. Os títulos públicos só possuem uma taxa pequena que é paga pela B3, pela custódia desses títulos públicos. E dentre os títulos públicos você tem lá os pré-fixados e os pós-fixados.
Então, na renda fixa, título público é a melhor alternativa. Aí você tem que entender o horizonte temporal. Se você quer para curto prazo, você coloca em Tesouro Selic, para uma reserva de emergência ou para um objetivo de curto prazo, e longo prazo, Tesouro IPCA. Então, esses são os melhores investimentos. São investimentos que você escolhe, tem poucas taxas, tem muita liquidez e tem uma relação de risco e retorno muito melhor, justamente por causa desses motivos de ter muita liquidez, poucas taxas e você comprando no mesmo preço que grandes investidores institucionais também compram. Então, pessoal, esse seria o vídeo dos melhores e piores investimentos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!